Eles negaram por muito tempo. Riram, ridicularizaram, chamaram de delírio, de fantasia, de teoria da conspiração. Mas em 2017, algo mudou. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos fez algo sem precedentes. Confirmou oficialmente que os vídeos eram reais. Objetos voadores não identificados, capturados por sensores militares de última geração, testemunhados por pilotos de combate treinados, objetos que violam as leis da física como as conhecemos. E o governo admitiu: sim, eles existem. Não sabemos o que são. Estes são os arquivos que o governo não nega mais, e o que eles revelam é mais perturbador que qualquer ficção. (14 de novembro de 2004), Oceano Pacífico, ao largo da costa da Califórnia. O porta-aviões USS Nimitz estava em exercícios de treinamento quando seus sistemas de radar detectaram algo anômalo. Objeto não identificado, sem transponder, sem assinatura de calor, movendo-se de forma errática. 2. Caças F-18 Super Hornet foram enviados para investigar. O que os pilotos viram foi documentado em vídeo infravermelho de alta resolução de um objeto, formato oval, sem asas visíveis, sem meios óbvios de propulsão, pairando sobre o oceano. E então, aceleração instantânea. De 0 a velocidades hipersônicas em menos de um segundo, sem produzir boom sônico detectável. O comandante David Fravor, piloto com 18 anos de experiência, descreveu: não era nada que eu já tivesse visto. Não tinha asas, não tinha escape, e se movia de formas que desafiam a física. O vídeo foi classificado, guardado, negado por anos, até 2017. Quando o jornal New York Times publicou uma reportagem explosiva, auras brilhantes e dinheiro sujo, o misterioso programa de OVNIs do Pentágono, e o Departamento de Defesa confirmou: os vídeos são autênticos. Não eram um hoax, não eram falhas técnicas, eram objetos reais, capturados por sensores militares de última geração, objetos que não deveriam existir. Mas o caso Nimitz não foi o único. 2015, USS Theodore Roosevelt, costa leste dos Estados Unidos. Pilotos relataram encontros quase diários com objetos semelhantes, por meses. Objetos que mantinham posição contra ventos de furacão, que aceleravam instantaneamente, que desapareciam dos radares e reapareciam a quilômetros de distância. E novamente, tudo documentado, gravado, arquivado. Em 2019, a Marinha dos Estados Unidos da América emitiu um comunicado oficial: os objetos nos vídeos são fenômenos aéreos não identificados. Sua natureza e origem permanecem desconhecidas. Não era mais teoria da conspiração, era arquivo oficial. Mas essa não é uma história nova, apenas ficou oficial agora. 1952, Guerra Fria no auge, corrida espacial começando. A Força Aérea dos Estados Unidos inicia o Project Blue Book, investigação sistemática de avistamentos de OVNIs. Durante 17 anos, de 1952 a 1969, o projeto investigou mais de 12 mil relatos. A maioria foi explicada: balões meteorológicos, aviões, planetas vistos sob condições atmosféricas incomuns. Mas 701 casos permaneceram oficialmente inexplicados. Não por falta de investigação, mas porque não havia explicação convencional que se encaixasse. Caso 1467, setembro de 1964, Glassboro, New Jersey. Múltiplas testemunhas, incluindo policiais, reportam um objeto luminoso, realizando manobras impossíveis, confirmado por radar, sem explicação oficial até hoje. Caso 589, julho de 1952.
Washington, D.C. Objetos não identificados detectados por radar sobre a Casa Branca. Múltiplos avistamentos visuais. Jets F-94 enviados para interceptar. Objetos desaparecem a velocidades impossíveis quando interceptores se aproximam. Classificado como inexplicado. Em 1969, o Project Blue Book foi oficialmente encerrado. Conclusão oficial: nenhum objeto investigado representava ameaça à segurança nacional ou demonstrava tecnologia além da capacidade científica atual. Mas os 701 casos inexplicados permanecem nos arquivos, sem resposta, até hoje. E por 50 anos, o governo manteve a posição: não há nada aqui, não investigamos mais isso. Até que voltaram a investigar. Junho de 2021, o Pentágono divulga um relatório ao Congresso dos Estados Unidos. Título: Avaliação Preliminar. Fenômenos aéreos não identificados. Conteúdo: 143 casos de UAPs reportados por pessoal militar entre 2004 e 2021. Desses, apenas um foi explicado de forma definitiva: balão desinflando. 142 permanecem sem explicação. O relatório admite: alguns UAPs demonstraram características de voo incomuns, movimento sem meios discerníveis de propulsão, capacidade de permanecer estacionários contra ventos fortes e manobras bruscas com velocidades extremas. UAPs claramente representam um desafio à segurança do espaço aéreo e podem representar um desafio à segurança nacional dos Estados Unidos. Em setembro de 2023, a NASA anuncia algo sem precedentes: formação de um painel independente de especialistas para estudar UAPs de forma científica e transparente. Dr. David Spergel, Astrophysical de Princeton, lidera o painel. Declaração oficial: não há evidência de origem extraterrestre, mas muitos casos permanecem sem explicação e merecem rigor científico. A NASA está agora oficialmente estudando UAPs. A mesma agência que colocou humanos na Lua está dizendo: precisamos entender isso. Em julho de 2023, o Congresso dos Estados Unidos da América realiza audiências públicas sobre UAPs. Testemunhas militares depõem sob juramento, relatam encontros, descrevem objetos. E pela primeira vez na história, o governo americano está discutindo isso publicamente, oficialmente, sem negar. Então, o que mudou? Por que agora? A pergunta óbvia: são extraterrestres? A resposta honesta: não sabemos. O governo não está dizendo são alienígenas, está dizendo não sabemos o que são. E essa é uma admissão brutal para a maior potência militar do mundo, porque as possibilidades são todas perturbadoras. Possibilidade 1: tecnologia adversária. China ou Rússia desenvolveram capacidades além do que imaginávamos. Perturbador, porque significa que estamos décadas atrás tecnologicamente. Possibilidade 2: fenômenos naturais que não compreendemos. Algo na física atmosférica, interação de campos magnéticos, que cria efeitos que parecem objetos sólidos. Perturbador, porque significa que nossa compreensão da física é incompleta. Possibilidade 3: tecnologia não humana, origem desconhecida, possivelmente não terrestre. Perturbador, porque, bem, é autoexplicativo, e o governo não pode descartar nenhuma dessas possibilidades, porque os dados não permitem descartar. Objetos sem propulsão visível, aceleração instantânea, manobras que gerariam forças G que destruiriam qualquer aeronave conhecida, e tudo documentado, não por ufólogos, por sensores militares de bilhões de dólares, por pilotos com anos de treinamento. Então sim, algo está acontecendo, algo real, algo não explicado, e pela primeira vez na história, o governo está dizendo: precisamos de ajuda para entender isso. Os arquivos que o governo não nega mais. Durante décadas, acreditar em OVNIs era social e profissionalmente arriscado. Agora, o Pentágono, a Marinha e a NASA estão dizendo: existe algo aqui, não sabemos o que é, mas é real. E talvez a parte mais assustadora não seja o mistério em si, é que a maior potência militar do mundo, com tecnologia de vigilância que cobre o planeta, está admitindo: há coisas em nossos céus
que não compreendemos, que não controlamos, que não podemos explicar. A pergunta não é mais: eles existem? A pergunta é: o que são? E ninguém tem a resposta. Os arquivos oficiais de UAPS, quando o impossível se torna documentado. Fontes para pesquisa própria. Arquivos Nacionais dos Estados Unidos da América Archives.gov/UAP Project Blue Book, via Arquivo Nacional. Relatórios oficiais do Pentágono e NASA. Deixe seu like, se inscreva e nos comentários. Você acha que são terrestres ou não? Até o próximo arquivo, onde a realidade supera a ficção. Em que você acredita? Estamos realmente sozinhos no universo? Ou há algo, ou alguém, nos observando em silêncio? Por décadas, governos investigaram luzes no céu e objetos sem explicação. Fenômenos naturais ou sinais de algo além? Deixe nos comentários qual a sua opinião. Estamos sozinhos no universo ou não?